Nessa questãozinha 18, o que é que a gente tem aí, ó? Nessa questão 18, você tem os pontos A e B, eles pertencem aos vértices de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, você sabe que é aquele que tem os três lados com o mesmo tamanho. Pronto. E aí foram colocadas duas cargas, duas partículas eletrizadas com carga QA e QB. Aqui os valores. A carga QA mais 6 microcoulombs e a carga QB menos 4 microcoulombs. Você sabe que esse prefixozinho bem aqui, né, ó, o micro, ele vale justamente aí 10 elevado a menos 6. Você está lembrado disso aí, né? Pronto. Então ele diz o seguinte: considerando que a constante eletrostática do meio seja igual a 9 vezes 10 elevado a 9, constante eletrostática que a gente usa, né? Determine qual é a energia potencial elétrica armazenada pelo sistema dessas duas cargas. O sistema inicialmente é formado pela carga QA e pela carga QB. Ele pede que a gente calcule a energia potencial elétrica armazenada por esse sistema. Professor, como é que calcula isso? Vamos lembrar aqui, ó. Como é que a gente calcula a energia potencial elétrica de um sistema formado por duas cargas? Bom, eu já estou vendo aqui que é uma positiva e a outra negativa. Então, esse meu sistema ele vai ser atrativo e aí ele vai ter energia potencial elétrica negativa. Como é que calcula? A gente pega a constante vezes o produto das duas cargas e divide pela distância. Lembre que na hora de pegar o produto das duas cargas, a gente deve conservar o sinal das duas cargas. Uma é positiva, a outra é negativa. Esse produto, a gente já sabe que ele vai dar negativo. O que é que significa uma energia potencial elétrica negativa de um sistema? Significa que essas duas cargas estão aí se atraindo. Beleza? E aí fica simples. A gente substitui o valor da constante, 9 vezes 10 a 9. O valor da carga que é A, 6 vezes 10 a menos 6. E o valor da carga QB, 4 vezes 10 a menos 6. Lembrando que esse 10 a menos 6 ele veio justamente do prefixo micro, que a gente escreveu aí. E aí, fazendo essa continha, beleza? Ó, como é que vai ficar aqui? 6 dividido por 3, tá? 2. 2 vezes 4, 8. E aí, 8 vezes 9, 72. E aqui eu fiz produto de potência aqui, ó. 9 com 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6 novamente. Então, conserva a base e vamos somar todos esses expoentes. Menos 6 vai dar menos 12. 9 menos 12 vai dar menos 3. Então, vai ficar menos, porque o sistema, como eu falei, é atrativo, menos 72 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Lembre que a gente está calculando energia. E essa unidade de energia vai ser dada em joules. Então, a gente fez aí o item A. Calculamos a energia potencial elétrica armazenada nesse sisteminha aí de duas cargas. Beleza? E no item B, o que é que ele está pedindo no item B? Olha aí, no item B ele está pedindo o seguinte: calcule o potencial elétrico lá no ponto C. Ele quer que calcule o potencial elétrico lá no ponto C. Então a gente viu o seguinte: a gente viu que cada carga dessa daqui, ela produz uma propriedade no espaço. A carga QA, ela vai produzir, ela tem duas propriedades no espaço que ela produz. Lá no ponto C, ela produz um campo elétrico, tá? E também produz um potencial elétrico. A gente viu isso nas últimas aulas. E a carga QB também, ela vai produzir lá no ponto C um campo elétrico. E aí o campo elétrico produzido pela carga B vai se somar vetorialmente ao campo elétrico produzido pela carga A. Beleza? E a carga B também produz outra propriedade lá no ponto C, que é o potencial elétrico. Certo? Então quer dizer que o potencial elétrico produzido pela carga QA lá no ponto C vai se somar com o potencial elétrico produzido pela carga QB lá no ponto C.
Então, o ponto C ele tem um potencial elétrico devido à carga QA e tem um potencial elétrico devido à carga QB. De maneira que o potencial, eu posso escrever que o potencial elétrico no ponto C é o potencial elétrico devido à carga A, que ela produz lá no ponto C, mais o potencial elétrico produzido pela carga B, aonde? Lá no ponto C. Beleza, professor? Até aí, tranquilo. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Nós vamos calcular o potencial produzido pela carga A e o potencial produzido pela carga B. Aonde? Lá no ponto C, já que cada carga dessa produz um potencial elétrico lá no mesmo ponto C. Então, a gente calcula cada potencial. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, é só a gente fazer a soma algébrica, né? Já que o potencial pode ser positivo ou negativo. Pronto. Então, vamos lá. O potencial no ponto A, aí a gente lembra da expressão que a gente deve utilizar para calcular o potencial elétrico devido a uma carga. Constante vezes o valor da carga, e aí quando eu uso o valor da carga eu devo considerar o sinal. No caso da carga QA, esse sinal ele é positivo, né? Carga QA, dividido aí pela distância, que no caso aqui vai ser 3 metros, né? Do ponto onde está a carga A até o ponto C. E aí, a expressão para calcular o potencial devido ao ponto B é a mesma expressão, só muda que eu vou usar aqui o valor da carga, QB, que é negativo, certo? Aí vou colocar aqui, ó, carga QB dividido pela distância, e veja que é a mesma distância, ó, 3 metros, já que se trata aí de um triângulo equilátero. E aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei em evidência aqui esse termo, ó. Perceba que em cada expressão dessa aparece a constante e a distância. Coloquei em evidência. Se eu voltar a multiplicar isso aqui, volta a ser a mesma expressão. Ó. Se eu voltar a multiplicar isso aqui, o termo em evidência por cada carga volta a ser a mesma expressãozinha. Pronto, colocou em evidência. E agora? E agora vamos substituir aí os valores que a gente tem, né? Quanto é que é a constante? A constante, quanto é? Constantezinha. Vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Substituir aqui o valor da constante. Ó. O K, 9 vezes 10 elevado a 9. E o que mais? A distância, que vale 3 metros. Da carga A até o ponto C. E também da carga B até o ponto C. Perceba que eu só coloquei a distância em evidência, porque é a mesma distância, ó. Nessa expressão aqui, a distância da carga A até o ponto C é a mesma nas duas expressões. Somente por isso que eu pude colocar aí em evidência. Pronto. E os valores das cargas, então? Quem é o valor da carga A? 6 microcoulombs. Quem é o valor da carga B? Menos 4 microcoulombs. Perceba que essa expressão é uma soma, né? Ó. E esse menos aqui ele veio da onde? Ele veio do valor da carga QB que eu já coloquei aqui. Mais com menos vai dar menos. Pronto, e aí é só a gente fazer essa expressãozinha bem simples, né, pessoal? 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 10 elevado a 9. Pronto. E aqui eu tenho dois números com duas potências aqui, envolvendo aqui uma subtração. Eu posso subtrair o 6 menos 4, que é igual a 2. E eu posso fazer essa subtração por quê? Porque você percebe que eu tenho potências de mesma base e mesmo expoente. Ó. As potências são iguais. Então, é como se fosse x, professor. 6x menos 4x. Isso. 2x. Só que não é x, né? É 10 a menos 6. Aí você coloca o 10 a menos 6 no lugar do x. Então, 3 vezes 2, 6. Produto de potência. Conserva a base. Eu vou somar os meus expoentes. 9 somando com menos 6. Professor, é uma subtração? Pronto. Uma subtração ela é uma soma de um número positivo com um número negativo, né? Dá na mesma, né? Então, eu estou devendo 6 e pago 9. Fica sobrando 3. Então, meu potencial lá no ponto C é a superposição, digamos assim, é o somatório dos potenciais elétricos produzidos tanto pela carga A, lá no ponto C, quanto pela carga B, lá no ponto C. Calcula esses dois potenciais, que vai ser um positivo
porque a carga A é positiva. E vai ser o outro potencial, negativo, porque a carga B é negativa. Calculei os dois valores desses potenciais, subtraí aqui os valores e encontrei esse total aqui como resposta. 6 vezes 10 a terceira volts, né? Ou 6.000 volts, para o valor do potencial elétrico, aonde? Lá no ponto C. Belezinha. Agora vamos aí para o item C. Então, no item C, ele está pedindo que eu calcule a energia potencial elétrica que será adquirida por uma carga de prova de 2 milicoulombs. Como é, professor? 2 milicoulombs. Ele vai pegar uma carga Qzinho, e aí ele vai colocar essa carga Qzinho lá no ponto C, ó. Vai colocar uma carga Qzinho bem aqui. Está aqui o valor da carga. Mais 2 milicoulombs. Só que no ponto C tem um potencial elétrico que a gente calculou bem aqui, né? Tá? Que é 6.000 volts. Pronto. E o que acontece quando eu coloco uma carga de prova em um ponto onde nesse ponto tem um campo elétrico resultante e tem um potencial elétrico resultante, que é o potencial no ponto C. O que acontece? Quando essa carga ela fica no ponto C, lá no ponto C não tem um campo elétrico? Tem. Então essa carga vai ficar submetida a uma força elétrica, que a gente lembra, né? Força elétrica é igual a carga de prova que você está colocando lá no ponto, vezes o campo elétrico no ponto. Então, se tem campo elétrico lá, esse campo vai transmitir uma força. Beleza. Então, quer dizer que a carga vai receber uma força. Se o campo resultante lá não é zero, é diferente de zero, então ela vai receber uma força diferente de zero, então ela não vai ficar parada. Pronto. Se ela não vai ficar parada, a gente diz que a força elétrica realiza um trabalho. O trabalho realizado pela força elétrica. Porque é a energia que é fornecida pela força elétrica, pela intermediação do campo, que faz com que a partícula se mova. Então esse trabalho vai ser positivo se o movimento dessa partícula for espontâneo, como a gente já viu, né? Eu coloquei a partícula lá, no ponto C. Ela não fica parada. Por quê? Porque tem campo resultante. Esse campo transmite uma força. Beleza, essa força realiza um trabalho, ou seja, ela transmite energia. A energia potencial elétrica vai se transformando em energia de movimento. Como é que a gente chama essa energia de movimento? Diga energia cinética, diga. Energia cinética, pronto. Beleza. Só que no ponto C também tem o quê? Potencial elétrico, que a gente acabou de calcular o valor, 6.000 volts. Então, se tem potencial elétrico lá no ponto C, e aí eu vou colocar uma carga de prova. Antes de eu colocar a carga de prova, perceba que já tinha campo e já tinha potencial no ponto C. Antes de eu colocar uma carga de prova. Mas quando eu coloco uma carga de prova, o que é que muda? O valor do campo. Muda alguma coisa? Nada. E o potencial no ponto C? Muda alguma coisa? Também não. O que ocorre é que a partícula, devido ao campo, recebe uma força e devido ao potencial, ela recebe uma energia potencial elétrica, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Vai, professor, e como é que a gente calcula isso aí, pelo amor de Deus? Como é que a gente calcula a energia dessa cargazinha aqui? Vamos lá. A gente pega o valor da carga vezes o potencial elétrico lá no ponto C, que a gente já calculou aqui, ó. Então, pega o valor da carga, 2 mili, lembra que esse prefixo em mili vale 10 elevado a menos 3, daqui vem o 10 elevado a menos 3, vezes 6 vezes 10 a terceira, que a gente encontrou no valor do potencial. E aí que você cancela essas potências aqui, ó, pessoal, ó, 10 a menos 3 com 10 a terceira, né? Beleza? E fica só 6 vezes 2, 12 joules de energia potencial elétrica, que essa partícula ela vai assumir devido à posição. Lembre que a energia potencial elétrica é uma energia de posição. Quem é que manda essa energia? O campo elétrico. Essa partícula ela vai receber essa energia? Vai. Como é que eu sei? Se você colocar a carga de prova no ponto C e ela ficar parada,
é porque não tem energia potencial. Se você colocar a partícula lá no ponto C e ela se movimentar, é porque ela vai receber essa energia potencial e transforma essa energia potencial elétrica espontaneamente em movimento, né? Beleza? Em energia cinética. Mas está aqui o valor: 12 joules de energia. Com isso aí nós finalizamos aí a nossa questãozinha 18. Nas figuras a seguir, as cargas elétricas utilizadas possuem módulos, o mesmo módulo. O que quer dizer isso? Que tem o mesmo valor, tá certo? Tirando o sinal. Tirando o sinal, mas tem o mesmo valor em módulo. Elas são pontiformes, ou seja, seu tamanho, sua dimensão, ela é desprezível. Quando a carga é negativa, o sinal estará indicado na figura da questão. E aí ele dá 5 figurinhas aqui, tá certo? E aí ele pergunta: levando em conta a posição das cargas em cada situação e considerando os pontos A, B e C centros das circunferências, o ponto A é o centro dessa circunferência, o ponto B também e o ponto C também. E o ponto D e ponto E são os centros desses quadrados. Determine em quais desses pontos o vetor campo elétrico é nulo e em quais desses pontos o potencial elétrico é nulo. Vamos aqui partir para a análise. Pronto, olha aí. Está aparecendo aí cada figurinha na sua telinha. Vamos analisar aqui o que está ocorrendo na figura 1. Vamos lá. Então, na figura 1, eu tenho duas cargas aqui, ó, Qzinho e Qzinho nessa posição, e uma carga menos Qzinho nessa posição. Lembrando que cada carga positiva, ela gera um campo que se afasta dela. Então, vamos lá. Ó. Se aqui eu tenho duas cargas, se cada carga dessa, Qzinho, produz um campo E, lá no centro, a distância da carga até o ponto A do centro é R, que é o raio, né? Beleza. Então é o seguinte, se uma carga dessa produz um campo E, duas carguinhas dessa aqui, ó, vão produzir um campo que 2E, tá aqui o campo 2E, se afastando da carga que é positiva, né? Da carga fonte. Isso aqui seria a nossa carga fonte, que é a que está produzindo o campo. 2E. Lembra que o valor da expressão do campo é essa aqui, né? Ó. Constante, valor da carga em módulo, dividido pela distância ao quadrado. A distância é a mesma para cada situação dessa figura 1, 2 e 3. Quem é a distância? É o raio, né? Então a distância é a mesma. E os valores das cargas estão expressos em cada situação. Se uma carga produz um campo E, duas cargas produzem um campo 2E, já que o campo ele é proporcional ao valor da carga fonte. Beleza. Esse campo azul, essas duas cargas estão produzindo esse campo azul, que é um campo de afastamento em relação a ela. E essa carga menos Qzinho? Carga Qzinho vai produzir um campo de valor E, representado pela setinha vermelha. Por isso eu desenhei ele menor aqui. E perceba que esse campo está se aproximando da carga negativa. Ó. Por quê? Porque ele está sendo produzido por uma carga fonte negativa. Então, qual é o campo resultante aqui? 2E menos E vai ter um campo resultante E. Então, esse campo aqui ele é diferente de zero. Beleza? E o potencial elétrico. Lembre que o potencial elétrico ele é dado por essa expressãozinha aqui. Ó. Constante vezes o valor da carga, e aí eu tenho que botar o sinal, dividido pela distância. Então, essas duas cargas, tu concorda comigo que elas produzem um potencial 2V. E essa aqui, como ela é negativa, produz um potencial menos V. Ó. Beleza? São os mesmos valores de carga, só que aqui é o dobro e as distâncias são as mesmas. Então, essas duas cargas produzem um potencial elétrico positivo, 2 vezes maior em módulo do que o potencial produzido por essa aqui. Ó. Beleza? Pela carguinha Qzinho, que é negativa. Então, essas duas cargas produzem no centro aqui um potencial mais 2V. E essa carga negativa aqui produz no centro um potencial menos V. Então, você percebe que esse potencial aqui, somando esses dois, mais 2V com menos V, vai dar um potencial resultante diferente de zero. Né? Então, aqui no centro, nem o campo é zero e nem o potencial elétrico é zero. Nessa primeira figurinha aqui. Beleza? Vamos aqui para a figura 2.
Aqui você colocou agora as 3 cargas dispostas nos vértices de um triângulo, né? De um triângulo aí equilátero, tá certo? Triângulozinho equilátero. Beleza. E aí você tem o seguinte, cada carga dessa, como ela é positiva, ela vai produzir um campo de afastamento em relação a ela. Essa carga vai produzir esse campo E. Essa carga aqui vai produzir esse campo E. E essa carga Qzinho vai produzir esse campo E. Já que cada carga é positiva, então ela vai produzir um campo de afastamento. Perceba que cada campo desse tem o mesmo valor, já que a distância do ponto do centro até a carga, em cada caso, é a mesma. Então, resumo, cada campo produzido desse tem o mesmo valor. Beleza? E devido à simetria da figura, já que as cargas estão localizadas nos vértices de um triângulo equilátero, os ângulos formados em cada caso aqui, ó, vai ser de 120 graus. Beleza? 120 graus. Esse ângulo aqui vai ser de 120. Esse ângulo também. Esse ângulo também. Como é que o senhor sabe, professor? Bom, por uma questão de geometria, né? Ó, essa retazinha aqui, ó, que sai daqui da carga Q, ela seria no triângulo equilátero aqui, ela seria a mediatriz, né? Ela forma 90 graus, aqui seria a altura, seria a mediatriz, seria a bissetriz. Beleza? Então, você tem que cada ângulo desse aqui é 90 graus. 90 graus, 90 graus. E esse ângulo aqui, como é um ângulo de um triângulo equilátero, é 60. E você sabe que no quadrilátero a soma de todos os ângulos dá 360. Logo, eu concluo que isso aqui é 90. 90 e aqui é 60. Esse ângulo aqui é de 120 graus. Beleza? Então, isso aí vai se repetir para cada um desses ângulos aqui. 120, 120, 120. Quando eu tenho 3 vetores de mesmo valor e o ângulo entre eles formado é de 120 graus cada um, então eu digo que a minha resultante vetorial vai ser zero. Isso é uma propriedade. Sempre que você tiver 3 vetores de mesmo valor e o ângulo entre eles vai ser de 120, 120 e 120, a soma vetorial vai dar zero. Então, nesse caso, o campo elétrico aqui vai dar zero. Pronto. E o potencial elétrico? Já o potencial elétrico, cargas positivas produzem potenciais positivos. Cada uma está à mesma distância do centro. Então, essa aqui vai produzir um potencial V, essa aqui também produz um potencial V, essa aqui também produz um potencial V. Então, somando os potenciais produzidos por cada carga no centro, vai dar 3V. Belezinha? Então, nessa figura 2, a gente já viu que o campo é zero, mas o potencial não. Vamos aí para a terceira figura. Na terceira figura, o que é que a gente tem? Duas cargas positivas e uma negativa. Tá bom? A gente pode pensar assim, ó. Se tem duas, professor, se tem duas positivas e uma negativa, faz logo o seguinte, ó. Cancela o campo elétrico produzido de uma positiva com o campo elétrico produzido por essa negativa, lá no centro. Então, fica só com essa aqui, ó. Então, você vai analisar o campo elétrico produzido por uma carga positiva lá no centro. Então, o valor desse campo elétrico ele é diferente de zero. Né? Beleza? É um campo elétrico diferente de zero. Obedecendo essa expressãozinha aqui, ó. Constante, carga, distância ao quadrado. Eu tenho carga, a distância é o raio. Então, esse campo elétrico não tem como ser igual a zero. E o potencial? Cada carga positiva dessa vai produzir um potencial positivo no ponto C. Então, somando esses dois potenciais positivos, eu tenho 2V. Usando essa expressãozinha aqui, né? O potencial. E a carga negativa também vai produzir um potencial no ponto C, só que é negativo. Está aqui o potencial produzido. Se você somar 2V com V negativo, perceba que esse potencial ele não vai dar zero. Então, nem o campo, nesse caso, e nem o potencial seriam aí iguais a zero, ok? Na figura 4, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem? Nós temos agora quadrados. Você sabe que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 cargas dispostas aí nos vértices desses quadrados. São 2 negativas e são 2 cargas positivas.
Vamos lá então. Vamos analisar o primeiro campo. Ó. Essa carga negativa, ela produz um campo, indicado por essa setinha vermelha aqui, ó, um campo de aproximação em relação a ela. Perceba que o valor do campo elétrico é o mesmo. O valor do campo elétrico é o mesmo. Por quê? Porque todas as cargas, o valor do campo elétrico produzido por cada carga no centro do quadrado é o mesmo, porque todas as cargas têm o mesmo módulo, Qzinho, e estão aí a uma mesma distância, tá certo? Vou colocar aqui uma distância Dzinho aqui, que é a metade da diagonal, essa distância aqui, e essa distância é ao quadrado, né? Então pronto. Esse campo aqui eu vou chamar de E. Esse campo aqui gerado por essa outra carga fonte negativa também eu vou chamar de E, tá? A mesma distância, é o mesmo valor da carga em módulo, então você já percebe que esse campo aqui cancela com esse. Porque eles têm a mesma direção, mesmo valor, né? E sentidos contrários, certo? Mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Vamos agora para essas duas aqui, ó. Essa positiva produz no centro um campo se aproximando, se afastando dela, já que ela é positiva. Essa positiva aqui, ó, produz esse campo aqui, ó, positivo, representado pela setinha azul, que está se afastando dela. Ó. E essa aqui produz esse outro campo positivo. Essa carga positiva produz esse outro campo que se afasta dela. Então aqui é um Ezinho que eu vou fazer de azul e aqui também é um Ezinho que eu vou fazer de azul. Então perceba que esse Ezinho cancela com esse Ezinho aqui, ó. De maneira que a minha resultante, meu campo elétrico resultante no centro do quadrado vai dar igual a zero. Os campos produzidos no centro desse quadrado, devido a cada uma dessas quatro cargas, eles se somam vetorialmente, o resultado dá igual a zero. Beleza? E os potenciais? O que acontece aqui com os potenciais? Só dar uma limpada aqui na figura. O que acontece com esses potenciais, professor? Vamos ver agora. Os potenciais elétricos produzidos por cada carga, lembre, como as distâncias da carga ao centro são iguais e os valores são iguais em módulo. Então, a única diferença aqui vai ser as cargas que criam potencial positivo são as positivas. Já que o potencial elétrico ele é positivo se a carga fonte for positiva, né? E se a carga fonte for negativa, o potencial é negativo. Então você tem no centro dois potenciais positivos criados pelas duas cargas aqui. O potencial é na grandeza escalar. Aí eu não represento por essas setas. Né? Essas setas que eu desenhei aqui era para representar os vetores campo elétrico. Então eu tenho um potencial de 2V positivo devido a essas duas cargas e um potencial de menos 2V devido a essas duas cargas negativas. Aonde? No centro. Quando eu somo esses potenciais aqui, mais 2V com menos 2V, então eu tenho que meu potencial elétrico vai ser zero. Então, na figura 4, no centro do quadrado, tanto o potencial elétrico vai dar zero, como o campo elétrico também vai dar zero no centro do quadrado. E na última figura, figura 5, você tem aqui, vamos lá, cargas positivas. Essa carga positiva vai produzir esse campo azul aqui, ó, representado pela setinha azul. Que mais? Essa carga positiva bem aqui vai produzir esse campo representado pela setinha azul. Campo de afastamento produzido pela carga positiva. Essa negativa vai produzir esse campo elétrico representado pela setinha vermelha, que é um campo que se aproxima dela. E essa negativa vai produzir esse campo elétrico também representado pela setinha vermelha, ó, que está se aproximando dela. Então você percebe, ó, pela configuração da figura, que eu fiz aqui, não tem como somar essas duas setinhas, mais essas duas setinhas, e esse resultado ser igual a zero. Certo? Não tem como somar isso aqui. Porque aqui, ó, eu vou ter uma resultante para onde? Eu vou ter uma resultante aproximadamente para cá, né? Ó. Eu vou ter uma resultante aproximadamente para cá, nessa direção. Então, esse campo não tem como ser igual a zero. Não precisa calcular, que ele não pediu. Ele só pediu para a gente investigar se é zero ou não. Somando essas duas setinhas para cá com essas duas setinhas para cá, isso não tem condição de dar zero. Então, o campo resultante, nesse caso aí, seria diferente de zero. E os potenciais?
Vamos analisar aí os potenciais elétricos. Então, tenho duas cargas positivas, produzindo um potencial de 2V no centro, e duas cargas negativas, produzindo um potencial de menos 2V também no centro. Então, no centro do quadrado, eu tenho o potencial devido às cargas positivas e tenho o potencial devido às cargas negativas. E o meu potencial resultante é a soma de tudo isso. Se eu somar mais 2V e menos 2V, meu potencial resultante vai ser zero. Belezinha? Certo? Então, o que a gente pode dizer? Quem que é zero? Na figura 2, o campo elétrico é zero. E na figura 4, o potencial elétrico, o potencial não, o campo elétrico é zero. Na figura 2 e na figura 4, o campo elétrico no centro da circunferência e no centro do quadrado vai ser zero. Beleza? Isso aqui é o que está pedindo o item A, né? Na figura 2 e na figura 4, o campo elétrico é zero. E o potencial elétrico? O potencial elétrico a gente viu que ele vai ser zero. Aqui na 1, na 2 e na 3 ele é diferente de zero. E ele vai ser igual a zero na figura 4 e na figura 5. Beleza? Então respondemos aí o nosso item A e o nosso item B. Analisamos nas figurinhas onde é que o campo elétrico é zero e onde é que o campo elétrico é diferente de zero. Onde é que o potencial elétrico é zero e onde é que o potencial elétrico é diferente de zero nos centros das figuras aí, da circunferência e do quadrado. Isso é importante a gente fazer essa análise. Primeiro, para diferenciar que o campo elétrico eu posso desenhar uma seta, que ele é uma grandeza vetorial. Já o potencial, eu não posso representar as setas, ele é uma grandeza escalar. Então eu coloco o valor dele de forma algébrica e faço a soma normalmente, como se fossem números positivos e negativos normais. Beleza? Campo elétrico, grandeza vetorial. Potencial elétrico, grandeza escalar.